Olá, Cachoeira. Você que está assistindo esse vídeo, se algum dia já precisou de algum leito de enfermaria do SUS ou algum leito de UTI pelo SUS, foi atendido no pronto atendimento, teve que ficar numa sala anterior esperando para poder fazer a internação e ouviu aquela velha frase: estamos esperando a liberação de vaga para poder subir o paciente? Assista esse vídeo, eu tenho algo muito interessante a falar para vocês. Meu nome é Fabrício Conte, eu tenho uma página no Facebook chamado Fabrício Conte Cachoeirense Autêntico e um canal no YouTube chamado Fabrício Conte Cachoeirense Autêntico. Se inscreva no meu canal no YouTube e curta a minha página no Facebook. Bom, gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar com vocês a respeito de uma coisa muito comum que acontece no SUS: a falta de leitos nos hospitais. Muitas das vezes nós vamos para um pronto atendimento, precisamos de uma internação ou numa enfermaria ou na UTI, e muitas das vezes a gente fica aguardando e esperando a liberação de vaga para fazer a internação e assim o paciente ser internado ou na enfermaria ou na UTI. Mas para mim poder falar sobre isso, eu vou contar uma história muito rápida aqui de um caso que eu escutei essa semana de uma amiga minha que eu já não vi há muito tempo, e ela veio me dar uma notícia muito triste, falando que tinha perdido a mãe dela estava em fase terminal, por causa de câncer, enfim. E aí ela veio me falar da luta dela, do seu dia a dia, né? As indas e vindas dela para um pronto atendimento de um hospital do SUS. E em uma dessas idas dela ao pronto atendimento, a mãe dela precisou de internação. Ela foi muito bem atendida pelos médicos, equipe médica, enfim, enfermeiro, todo mundo estava lá. E a mãe dela precisou de um leito de UTI naquele momento, certo? E não tinha vaga da UTI. Então a mãe dela ficou numa sala intermediária, esperando essa vaga acontecer, para poder a mãe dela ir para a UTI e receber o tratamento devido que ela precisava naquele momento. O que eu quero falar para você é que às vezes poucas pessoas sabem dos seus direitos, e é muito importante nós cobrarmos os nossos direitos. Um dos nossos direitos é o seguinte: se você for para um pronto atendimento do SUS, da rede do SUS, e precisar de um leito, seja ele numa enfermaria ou numa UTI, né, e você ouvir aquela velha história: vamos deixar o paciente aqui nessa sala intermediária e esperar a liberação de vaga para poder subir com o paciente, né? Ou para poder levá-lo para... Eu falo subir porque muitas das vezes a UTI ou as enfermarias são sempre nos andares acima. Então, se você precisar disso e ouvir essa frase, bom, o que você pode fazer se você escutar isso? Você pode entrar na justiça. Entrar na justiça, gente. E não é demorado, é rápido, é no mesmo dia, na mesma hora, no máximo de um dia para o outro, né? Você pode pegar a negativa de vaga, né, ir até a justiça e entrar com uma ação, e aí você vai receber uma liminar, eu não sei o termo jurídico correto que se fala, mas eu estou falando de um modo que vocês possam entender. Você vai receber uma liminar exigindo que o SUS arrume essa vaga para você. Essa vaga pode ser em outro hospital do SUS, onde tem a vaga, ou em uma rede particular. Sendo que se for de uma rede particular, os valores gastos na rede particular vão ser todos custeados pelo SUS, ou seja, o SUS vai ter que pagar tudo. Isso é lei. É muito importante que você, nós todos cobramos nosso direito, para evitar e inibir um mal que está destruindo o nosso país, que é a corrupção. Bom, gente, é tão importante, olha como é importante nós exigirmos os nossos direitos. Vou dar um exemplo clássico, tá? Vamos supor que eu chego num pronto atendimento do SUS com algum ente querido meu e ele está infartado e ele precisa imediatamente de uma UTI para receber o tratamento necessário. E não tem essa vaga. Quanto mais rápido eu arrumar essa vaga para ele, exigir que o SUS arrume essa vaga para ele, já que é direito nosso ter essa vaga, quanto mais rápido nós arrumarmos a vaga para o paciente, mais chance de se recuperar e sair bem dessa situação que ele está vivendo ele vai ter. Então é muito importante nós cobrarmos os nossos direitos. Se aprofunda mais nesse assunto, procura entender como que isso funciona. Eu estou dando essa dica para vocês, tá? Para a gente poder cobrar e inibir esse mal e acabar com esse mal que está destruindo o nosso país, como eu já disse, que é a corrupção. Bom, gente, outra sugestão que eu queria dar é o seguinte:
como todos sabem, Cachoeiro de Itapemirim, os hospitais de Cachoeiro de Itapemirim, não atende só a população de Cachoeiro de Itapemirim, mas atende toda a população do sul do estado, certo? Então eu queria dar uma sugestão que eu acho muito importante nós debatermos ela. É o seguinte, vou falar um caso que aconteceu comigo mesmo, com a minha família, né? A minha avó mora numa cidade chamada Muqui, uma cidade aqui próxima, e ela precisou de um leito de UTI. O que a minha família teve que fazer? Transferir minha avó lá do pronto atendimento de Muqui e trazê-la para Cachoeiro, porque lá não tinha a UTI que ela necessitava. Então eu venho sugerir a vocês um assunto para nós debatermos. Por que essas cidades pequenas do sul do estado não montam uma cooperativa ou uma liga, enfim, ou algo parecido, e monte um hospital só para atendimento dessa população dessas cidades mais do interior. Um hospital onde a população vai ser melhor atendida. Esse hospital ele pode ser construído aqui em Cachoeiro, ou pode ser construído em outra cidade, da escolha deles, entendeu? Eu acredito que a logística aqui em Cachoeiro seria melhor, porque existem determinados serviços que são essenciais e só existe aqui em Cachoeiro, né? Infelizmente, poderia existir em todas as cidades, né? Mas existe um mal que não deixa isso acontecer, que é a corrupção, e você já sabe. Então, acho que seria muito importante a união desses municípios pequenos e montar um hospital. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui, ó, já que eu falei da cidade da minha avó. Vamos supor, se juntasse Muqui, Jerônimo Monteiro, Muqui, Mimoso e Bom Jesus, e construísse um hospital, ou montasse um hospital lá em Muqui, ou em Mimoso, ou aqui em Cachoeiro, porque aqui a logística é melhor, só para atender os pacientes desses municípios. E olha só, gente, eu não estou querendo separar, não tem nada a ver, não vai falar que eu estou cometendo xenofobismo, não tem nada a ver com isso, tá? Isso aí é para melhor atender os pacientes que são dessas cidades, né, do interior, e os próprios pacientes da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, entendeu? Porque seria uma forma de desafogar os hospitais de Cachoeiro de Itapemirim, que atende toda a população do sul do estado. Você quer ver, olha que coisa interessante. No final do ano passado, o governo federal propôs ao Congresso a extinção, né, ou fundir mais de 5 mil municípios. Porque esses municípios têm prefeituras, né, têm vereadores, e eles não são autossustentáveis, eles não se sustentam, ou seja, o que eles arrecadam não dá para atender os anseios da sua população. Então, para que uma prefeitura? Para que serve essa prefeitura? Se ela precisa da ajuda do governo estadual e do governo federal para poder se manter. Agora imagina você, se isso for feito, imagina você quanto de dinheiro que nós vamos poder economizar, acabando com o salário de vários prefeitos, de vários vereadores e toda aquela patota de puxa-saco que fica em volta dessas pessoas, né, que não fazem nada. Então eu acho desnecessário se existir uma prefeitura, tá? Eu concordo aqui com o que o governo está propondo, se ela não tem condição, se ela não é autossustentável, se ela não tem condições de sustentar. Ok? Para que manter essas prefeituras? Então, gente, isso é só a minha opinião. E qual é a de vocês? Se vocês têm alguma opinião, não fiquem calados, gente. Fale, exponha elas, entendeu? É sempre bom nós expor as nossas opiniões para a gente poder chegar num consenso onde que vai ser bom para todo mundo. Ok, gente? Fica essa dica aí. Um grande abraço a todos aí e tudo de bom.